Hoje nós prosseguimos em Romanos, capítulo 3, a começar do verso 21. Mas agora, sem lei, diz Paulo, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero reler esse trecho na Bíblia judaica, em português, é claro. Mas agora, à parte da Torá, o jeito de Deus tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido. Ainda que a Torá e os profetas também testemunhem a respeito dele. Trata-se da justiça que procede de Deus, mediante a fé ou a fidelidade de Yeshua, o Messias, para todos os que confiam. Não há diferença se alguém é judeu ou gentio, porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa escravização ao pecado, realizado pelo Messias, Yeshua. Deus ofereceu Yeshua como cafará pelo pecado, mediante sua fidelidade no tocante ao sangue da sua morte sacrificial. Isto vindicou a justiça de Deus, porque em sua tolerância não havia passado por cima, sem punir nem remir, os pecados que as pessoas cometeram no passado. E ela vindica a sua justiça na era presente, ao demonstrar que Ele é justo e também aquele que torna pessoas justas por causa da fidelidade de Yeshua. Releia os versos 21 e 22. Mas agora, diga comigo, sem lei. Mas agora, sem lei, se manifestou. O termo que Paulo usa aqui é fanerol, tornou-se clara a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Paulo inicia dizendo agora, diga comigo agora. Esse agora trata especificamente da revelação de Jesus Cristo. Agora, diríamos, agora quando Deus se fez ver de um modo nunca antes visto, Deus se fez ver na pessoa do seu Filho. Agora, isso é a revelação de Jesus. O agora da revelação da justiça, que contrasta com um passado de espera. O mundo aguardava o momento em que Deus mostraria como é possível aos seres humanos serem feitos justos. Agora é possível ver como Deus faz esse milagre. A justiça foi revelada. Agora, enfim, manifestou-se a justiça de Deus. A justiça de Deus foi exposta à contemplação de todos. Todos agora podem se colocar diante dela e admirá-la. E dizer, é assim que Deus faz o ser humano justo. Isso não significa que a justificação sem lei foi manifesta por primeira vez. Não significa que antes os homens conheciam a justificação pelas obras da lei, porque homem nenhum jamais conheceu justificação pela lei.
pela prática das obras da lei. Isso nunca foi possível. É por isso mesmo que Paulo afirma que essa justiça de Deus que foi manifesta agora, já foi testemunhada, ou seja, dela já deram testemunho a lei e os profetas. Então é isso que Paulo diz no verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Moisés e os profetas já disseram que o homem é justificado não pelas obras da lei. A própria lei, de algum modo, já dizia isso. Claro que de um modo indireto. Porque enquanto ela exigia que os homens cumprissem a sua norma para serem justos, ao mesmo tempo ela deixava claro que nenhum homem era capaz de cumpri-la e ser, portanto, tornado justo. Há uma continuidade, então, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas, apesar dessa continuidade, ou seja, de a lei e os profetas apontarem para o fato de que o homem só pode ser justificado sem ser pela prática das obras da lei, apesar de haver essa continuidade entre o Antigo e o Novo Testamentos, apesar disso, Paulo enfatiza a mudança extraordinária que nós encontramos no Novo Testamento, no que diz respeito à manifestação clara da justiça de Deus. Paulo afirma que a justiça de Deus, vamos dizer isso juntos, se manifestou sem lei. Paulo está dizendo algo que John Murray vai considerar da seguinte maneira. John Murray, um grande teólogo, vai afirmar que Paulo declarou tal coisa sem qualquer reserva ou equívoco, em referência à justiça justificadora, que é o tema principal, pelo menos nessa parte da carta, para não dizer em toda a carta de Paulo aos Romanos. O que Paulo está afirmando é isto: o cumprimento das exigências da lei não confere mérito algum ao ser humano, não serve de subsídio, de base, para que Deus presenteie o homem com a justificação. As obras da lei não servem para isso. Ninguém, ao praticar a lei de Moisés, seguir o que diziam os profetas, ninguém passa a ter mérito para receber a justiça pela fé da parte de Deus. As obras da lei não conferem mérito ao ser humano, porque senão a graça deixaria de ser graça. Essa é a mensagem central, repito, pelo menos nesse trecho de Romanos. Então a expressão aqui, sem lei se manifesta a justiça de Deus, esse sem lei inicial, não se refere nem ao período do Antigo Testamento, nem ao texto do Antigo Testamento. Paulo afirma justamente o contrário, que o Antigo Testamento, a lei e os profetas, dão testemunho da justificação sem ser por obras da lei. A lei e os profetas prestam testemunho a respeito da justiça que procede da fé, que vem de Deus. A expressão sem lei no início do verso é então uma referência direta às obras da lei. O pensamento é a lei, na forma de mandamento, ou de um instrumento que constrange o ser humano à prática das boas obras. Em nada, olha que chocante isso, em nada, diz Paulo, contribui para a nossa justificação. Estamos juntos? Juntos com Paulo. Agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, da qual dão testemunho a lei e os profetas. Para podermos prosseguir na compreensão dessas coisas, nós precisamos voltar ao que vimos quando nós meditávamos lá no capítulo 1 de Romanos, versos 17 e 18.
A pergunta que nós estamos fazendo neste exato momento é: do que se trata essa justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem? Nós voltamos então a Romanos capítulo 1. No verso 17, nos versos 17 e 18, Paulo vai apresentar para nós essa justiça de Deus, levando-nos a compreender que a justiça de Deus seria aquela aprovada no tribunal de Deus. Tudo que não for essa tal justiça aprovada no tribunal de Deus, Paulo vai dizer, tudo que não for essa verdade sobre Deus, revelada por meio do ser humano, é apenas injustiça humana. Se não for verdade aprovada no tribunal de Deus, estamos só esquentando os nossos motores. Vamos decolar juntos nessa noite para a glória de Deus. Tudo que não for essa tal justiça aprovada no tribunal de Deus, tudo que não for, repito, essa verdade sobre Deus, revelada por meio do ser humano, é apenas injustiça humana. Essa justiça que é aprovada no tribunal de Deus, que se revela no Evangelho, que se torna a própria revelação de Deus por meio do ser humano, essa justiça que traz salvação, essa justiça, diz Paulo, é mediante a fé. Que justiça é essa? Aprovada no tribunal de Deus. Nós perguntamos antes disso, o que é que Deus julga? Relembremos essas coisas. Onde Deus busca retidão. O que é justiça para o Deus Santo? Ao descobrirmos o que é justiça ou o que é justo para Deus, consequentemente nós descobriremos o que é a lei de Deus, onde ela deve governar e onde ela é quebrada. Onde acontece de fato a quebra da lei de Deus, onde ela ocorre. Justiça aos olhos dos homens, nós vimos, é obediência formal às leis. Essa justiça dos homens, por sua vez, não tem qualquer preocupação com o coração humano, importa a forma. Essa é a justiça humana. A justiça humana se prende à forma, e ela só pode se prender à forma. Ela não tem como se prender a outra coisa. O objetivo da justiça humana é apenas o exterior, apenas a forma, apenas as ações. Ela não julga o interior do homem. Ela não se prende a isso, ela nem se interessa por isso. Lutero dizia, esta é a maneira em que está a lei humana. Você satisfaz os mandamentos da lei com obras. Não importa se o seu coração está ou não de acordo. Mas Deus, essa é a questão. Qual é a preocupação da sua lei? O que é justiça para Deus? Nós sabemos que, sem dúvida alguma, o padrão de Deus, de acordo com as Escrituras, é infinitamente mais elevado que o padrão humano de justiça. É muito mais alto. Salmo 51, verso 6. Eis que amas, vamos falar isso juntos? Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto. Me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, Deus ama a verdade na intimidade do coração, no oculto. No único lugar em que Deus efetivamente se encontra comigo e com você. Deus se encontra conosco no oculto. Ainda que nós estejamos no meio da multidão. Salmo 66, verso 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A questão fundamental, então, não são as exterioridades. Estamos apenas relembrando para podermos avançar. A questão essencial é o coração, é o íntimo do ser. É a pessoa como um todo, no oculto inclusive, na sua intimidade, naquela área da vida em que só Deus consegue penetrar e sempre penetra.
O Evangelho revela para nós que, curiosamente, mesmo quando o pecado é consumado por meio de gestos, atos ou palavras, a ênfase de Cristo é o injusto coração humano. Indicando que para Deus, nós somos aquilo que o nosso coração é. Mateus 5, verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, aqui casada, atentar blepon, o gesto de ver, de olhar, numa mulher casada para cobiçar, eptimessai, desejar, ansiar por essa mulher, já, vamos falar juntos, em seu coração. Olha a ênfase de Cristo. Já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 9, verso 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, olha só. O texto diz: e Jesus ouvindo suas palavras. Eles estavam dizendo, mas Jesus estava lendo os seus. Esse é o foco de Deus. O divino vai para os pensamentos. Vai para o oculto. Volto à leitura de Mateus 9, verso 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. O que é mais fácil? Então é o coração que revela o homem justo e o homem injusto, muito antes dos gestos, muito antes das palavras, muito antes das ações. Coração aqui como figura daquilo que é oculto. Esse alto padrão divino, altíssimo, torna completamente ridículo todo o padrão humano de justiça, que só conhece aquilo que vê. O padrão humano de justiça é, aos olhos de Deus, ridículo. Voltemos à fala de Lutero. Outra fala: Deus julga o que está no mais profundo do coração. Por esta razão, suas leis também fazem mandamentos no mais profundo do coração e não deixam o coração descansar, se satisfazendo com as ações. Além disso, ele pune como hipocrisia e desmente todas as obras feitas longe do mais profundo do coração. As obras cujo propósito é apenas disfarçar o que está lá. Deus pune como hipocrisia, diz Lutero, essas obras. A conclusão necessária é a seguinte: se a lei de Deus busca a justiça no coração humano, ninguém pode ser considerado cumpridor da lei de Deus pela simples prática de obras justas. Quanto aos seres humanos, diz Lutero, nenhum deles cumprem ou podem cumprir as leis de Deus no mais profundo do coração. Todos acham dentro de si uma aversão ao bem e um desejo ardente pelo mal. Lá também o pecado está certamente para ser achado e, portanto, os seres humanos estão debaixo da merecida ira de Deus, mesmo que muitas boas obras e uma vida de honra apareçam exteriormente ou não. Então, a simples obediência formal à lei de Deus não pode ser considerada justiça. Somente será considerado justo aquele que amar a justiça e a verdade no mais profundo do coração. Isso nos leva para um funil ainda maior. Vamos recapitular o nosso funil lá de Romanos capítulo 1. Primeiro, não pode ser considerada a justiça a obediência à lei de Deus por temor de punição. Evidentemente, ninguém é bom, ninguém é justo, porque deixa de fazer o mal por temer punição. Amém? Isso é lógico. Ninguém pode ser considerado justo, porque deixa de fazer o mal por temer a punição. Em segundo lugar,
não pode ser considerada justiça a obediência à lei de Deus por amor pelo ganho, pelo lucro, pelo acréscimo, por vantagem alguma. Evidentemente, ninguém é bom, ninguém é justo, porque deixa de fazer o mal motivado por interesses. Bem, se eu fizer o mal, eu vou perder, eu vou deixar de ganhar a bênção tal. Ninguém pode ser chamado de justo por esse tipo de motivação. Não pode ser considerada justiça a obediência à lei de Deus, que não aconteceria caso a lei não existisse. E com isso nós estamos deduzindo que a nossa natureza caída é tão terrivelmente má, que se a lei de Deus, ou gravada no nosso coração, ou escrita em papel, se a lei de Deus não existisse, nós naturalmente faríamos tudo aquilo que ela proíbe. Ninguém é bom, ninguém é justo, porque não faz o mal apenas porque é constrangido a não o fazer. Então, como alguém pode ser considerado justo mediante a justiça do Deus que julga o que está no mais profundo do coração? Em Romanos 7,14, Paulo afirma: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei de Deus só se contenta com a justiça, diga comigo, que brota do Espírito. Isto é, das profundezas do ser. Somente ali a justiça é verdade. No dizer de Cristo, complete, João 4,24, Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se a adoração brotar do Espírito, ela será verdadeira. Se a justiça brotar do Espírito, agora nós estamos falando então de uma vida regenerada, alguém que nasceu de novo, uma justiça que brota do Espírito. Se a justiça brotar do Espírito, como sua inclinação natural, a natural inclinação do Espírito, essa justiça será verdadeira. Paulo diz em Romanos capítulo 7, 22, porque segundo o homem interior, vamos afirmar, tenho prazer na lei de Deus. Eu renasci. O Espírito Santo me fez nova criatura pela fé em Jesus. No Espírito eu tenho prazer na lei de Deus, Paulo diz. Aleluia. Como a lei de Deus se torna prazer do homem por meio da fé. Cumprir efetivamente a lei. É realizar suas obras ardentemente, amavelmente e espontaneamente, como se a lei não existisse, sem o constrangimento da lei. É viver de modo agradável a Deus, como se não houvesse lei e, portanto, sem medo algum de punição. Eu amo meu Cristo. Eu quero agradá-lo. O meu espírito se inclina a isso. Ainda que haja um conflito dentro de mim, por causa desse desejo, eu rogo a Deus, me ajuda, ó Deus, a fazer tua vontade. Foi o que nós acabamos de cantar. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Ajuda-me, ó Deus, há um desejo em mim. Dá-me forças para vencer essa batalha. Aleluia. Em João capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio
de graça e de verdade. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, cheio de graça, cumprindo plenamente a lei com um coração puro, ardendo de amor, como se na lei não houvesse proibição ou exigência alguma, cheio de graça. Esse era Jesus. Consequentemente, cheio da verdade. A verdade de um caráter puro, como o caráter de seu Pai. Por meio de Moisés, a lei. Deus dizendo que o homem deveria fazer. Por meio de Jesus, a graça. Deus revelando o homem perfeito, cujo prazer é agradar a Deus. Aleluia. Então ficam claras para nós as seguintes questões fundamentais. Se a lei for recebida por um coração que não foi regenerado pela fé, a lei será vista apenas como um conjunto de exigências e proibições. Consequentemente, ainda que a lei seja espiritual e santa, ela apenas fará aumentar o pecado. E Paulo vai dizer exatamente isso. Pois frequentemente exigirá do homem mais e mais aquilo que sozinho ele não pode fazer. Exemplos. Amar o inimigo pelo simples fato de Deus o amar. Não é amar para me dar bem, é amar o inimigo porque eu amo o Deus que ama o meu inimigo. Atribuir a Deus o mérito por absolutamente todas as minhas conquistas. Lutar pela salvação de um mundo que rejeita Deus. Essas e tantas outras questões só podem ser cumpridas se a lei for recebida por um coração regenerado pela fé. Fazer as obras da lei é um ato externo que não exige necessariamente regeneração. Eu estou falando sobre o cumprimento verdadeiro, mas um falso cumprimento da lei não exige novo nascimento, não exige fé, não exige regeneração, não exige nada disso. Cumprir a lei é um ato externo também, mas cumprir resulta de uma transformação interna. As obras da lei, dizia Lutero, são todas as coisas que uma pessoa faz ou pode fazer de sua própria disposição espontânea e pelas suas próprias forças em obedecer à lei. Mas porque em fazer tais obras o coração detesta a lei e ainda é forçado a obedecê-la, as obras, diz Lutero, são uma total perda e são completamente inúteis. Isto é o que São Paulo quer dizer no capítulo 3, quando diz: nenhum ser humano é justificado diante de Deus através das obras da lei. E mais, o Espírito de Deus, o qual faz a pessoa ser de acordo com a lei, concebe um coração com um sentimento ardente pela lei. E a pessoa desde então, por causa do Espírito Santo agindo em seu interior, faz tudo, não através do medo e da força, mas de um coração apaixonado e espontâneo. É o Espírito Santo quem põe esse desejo ardente, essa chama de amor ardente dentro do nosso coração. O Espírito Santo somente é concedido através da fé em Jesus Cristo. Fé genuína se revela então. Como que a gente vê se a fé é verdadeira? Nas obras. A fé genuína, diz Tiago, ela se revela no prazer do crente em alegrar seu Cristo. Temos aqui alguém que ama Jesus. Essa é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus.
crente vai tendo um coração cada vez mais como o dele, realizando suas obras. Consequentemente, os mandamentos não são vistos como meras proibições, como simples exigências, mas, relembrando ainda, os mandamentos são vistos como joias, como coisas muito preciosas, como revelações do segredo mais cobiçado pelo salvo. Como agradar a Cristo e se parecer com Ele. Esse é o segredo. Como eu posso agradar meu Cristo? Como eu posso alegrar o seu coração, digo? Como posso ser parecido em pensamentos, em palavras, em ações? Como? Os mandamentos retratam o caráter sábio, justo e bom de Deus. Os mandamentos são admiráveis. Os mandamentos de Deus, diz João, não são penosos. Eles são admiráveis. O salvo, o verdadeiramente salvo. Meus irmãos, vamos pensar em salvação. O verdadeiramente salvo, ele vê uma beleza enorme, exuberante nos mandamentos. Nos mandamentos, pastor, sim, nos mandamentos. Ele enxerga nos mandamentos a manifestação do caráter santo, sábio e bondoso de Deus. Isso é belo. Não dirás falso testemunho contra o teu. Que coisa linda. Um Deus que zela pelas relações sociais. Um Deus que espera, por exemplo, que cada pessoa, ao falar sobre outra, apenas diga a respeito da outra o que é verdadeiro. Que coisa linda. Uma sociedade regida por outros valores. Os mandamentos se tornam a coisa que mais amo depois de meu Cristo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é puro e alegra o coração. O mandamento do Senhor é reto e alumia os olhos. Meu Deus. Em Cristo Jesus, os mandamentos se tornam uma paixão ardente. Como bem diz o Salmo 119, a partir do verso 77. Na verdade, eu vou ler saltando aqui alguns versos. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva. Agora eu gostaria que você repetisse comigo o que diz o final desse verso 77. Olha que coisa linda. Diga comigo, pois a tua lei é a minha delícia. Verso 96, a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Verso 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Verso 111, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre. Diga comigo, pois são o gozo, a alegria do meu coração. Um coração que conheceu a Cristo, que sofreu a ação do Espírito, que tomou prazer na lei. Esse é o coração que verdadeiramente cumpre a lei de Deus. Retomemos então o verso 22 de Romanos capítulo 3. Justiça de Deus,
mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou reler o verso 21 e o 22 mais uma vez. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Paulo agora, no verso 22, toma um cuidado muito especial em dizer que a fé é fé em Jesus Cristo. Ele define coisa que ele não tinha feito até agora em todo o texto de Romanos. Só agora ele vai explicitar isso. A fé é fé em Jesus Cristo. A fé é justificadora. Paulo apresenta então Jesus como objeto da fé. A fé que é posta em relação à justificação não é, preste muita atenção, hein? Não é a fé geral em Deus. Essa não é a fé justificadora. Não no dizer de Paulo. Muito menos alguma fé sem conteúdo bem definido e inteligível. Fé para a justificação, diz Paulo, é fé numa pessoa específica, é fé claramente direcionada a, e Paulo completa, e Paulo dá os dois títulos, a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a fé que justifica o ser humano. Quando Jesus, o Senhor, é chamado aqui de Jesus Cristo, Paulo resume tudo quanto Jesus é, em pessoa, na história e oficialmente. Jesus, nós sabemos, Yeshua ou Yeshua, significa Adonai salva. Cristo, do grego Christó, sabemos bem, derivado de crisma, que era o óleo santo, a unção, diz para nós que Cristo é aquele que recebeu unção, e neste caso bem específico, unção de rei. Nos termos de Romanos capítulo 1, versos 3 e 4, o objeto da fé que justifica é Jesus Cristo. A fé justificadora tem alvo específico. Romanos 1, versos 3 e 4. Deus prometeu estas boas novas de antemão por meio de seus profetas no Tanar. Tanar é uma sigla, na verdade, é um acrônimo, é uma sigla. Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, a lei de Moisés, Neviim, os profetas, Ketuvim, os escritos. Então, os livros históricos, os livros poéticos estão classificados na literatura judaica, bíblica, como escritos. Então, Torá, Neviim, Ketuvim, deu Tanar. Deus prometeu, volta à leitura de Romanos 1, versos 3 e 4. Deus prometeu estas boas novas de antemão, por meio de seus profetas no Tanar. Elas dizem respeito a seu filho. Ele é um descendente físico de Davi, e demonstrou com poder ser o Filho de Deus em espírito, separado ao ter sido ressuscitado dentre os mortos. Ele é Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Aleluia. Essa então é a fé que nos coloca numa relação eficaz, poderosa, com a justiça de Deus. Jesus Cristo é o alvo da fé salvadora. Esta fé salvadora se focaliza nele, em seu caráter de Salvador, em seu caráter de Redentor, em seu caráter de Senhor.
E Paulo diz que é assim. Justiça de Deus, vamos falar isso juntos? Verso 22. Justiça de Deus, mediante a fé, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. O que Paulo está dizendo agora, para todos os que creem, ora, Paulo havia demonstrado que todos, e vimos isso detidamente por várias semanas, judeus e gentios, todos estavam e estão debaixo do pecado. Quanto ao juízo punitivo de Deus, nós vimos que não há qualquer diferença. Todos aos olhos de Deus são culpados, todos são pecadores. A glória do Evangelho é justamente isso. Não há, quero saber quem aqui está pronto para dar glória a Deus, hein? Não há qualquer discriminação no juízo favorável de Deus quando a fé entra em operação. Quando há fé em Jesus Cristo, assim como não havia discriminação para classificar toda a raça humana como pecadora, pela fé em Jesus Cristo não há qualquer discriminação entre judeus e gentios. O Evangelho iguala a todos no pecado e na justiça, na justificação. Não há discriminação entre os crentes, Paulo diz. A justiça de Deus é dada a todos, judeus e gentios, sem qualquer distinção. E aí Paulo diz, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já que todos são pecadores, todos aqueles que creem são igualmente justificados de maneira gratuita, isto é, a graça de Deus. Então há duas nuances de pensamento aqui. A expressão mediante a fé em Jesus Cristo ressalta para nós que é somente através da fé em Cristo que a justiça de Deus se torna operante para a nossa justificação. E quando Paulo diz para todos e sobre todos os que creem, Paulo ressalta, a outra nuance é que essa justiça sempre opera quando a fé se manifesta. Sempre o homem é justificado. Sempre. A afirmação de que todos pecaram, tão famosa no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa afirmação é para nós uma afirmação paulina em que Paulo encara o pecado de cada ser humano como um fato histórico até do passado. Paulo está interessado a essa altura em deixar claro que, sem importarem as diferenças que existem entre os membros da raça humana, sendo mais ou menos perversos, todos, sem exceção, sem discriminação, encontram-se na mesma categoria, pecadores. Isso é um fato já do passado, independente do que o ser humano fizer ou deixar de fazer. Estamos juntos nisso? Todos estão na mesma categoria. Todos pecaram, isso é um fato, já no passado. E todos, porque pecaram, independente de mais ou menos, todos carecem da glória de Deus. Risterel. Esse carecem é risterel. Quando Paulo está dizendo a todos falta. Todos têm falta. Todos estão destituídos da glória de Deus. Claro que Paulo está falando de um ser humano
ainda carente de regeneração. E a gente vai finalizar daqui a pouquinho, falando sobre o que a regeneração faz, trazendo de volta essa glória. Mas Paulo aqui apresenta mais que uma ação, ele apresenta uma condição do ser humano. A raça humana naturalmente tem falta, está destituída, falta-lhe o quê? A glória de Deus. Essa é a natureza humana. O principal sentido dessa expressão, e agora a gente já começa a ver a restauração de Jesus. O principal sentido dessa expressão parece ser mesmo que a raça humana fica aquém de refletir a glória de Deus, fica aquém de se conformar com aquele que é a imagem de Deus. Estamos falando de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas em Jesus, pela fé em Jesus, a glória volta, e vai voltando mais e mais. Vocês estão com calor, eu também, mas a gente é avivado. Segundo aos Coríntios 3,18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. A glória está voltando. No dia da nossa conversão, quando nós olhamos para Cristo e cremos, tivemos o impacto da glória na nossa vida. Isso continua. Ela está vindo, de glória em glória, de fé em fé. Embora, pela graça de Deus derramada sobre aqueles que creem em Jesus Cristo, essa imagem, a imagem de Cristo em nós, tenha a garantia, essa é promessa de Deus, de ser totalmente restaurada. Então nós voltaremos a brilhar, como diz Daniel 12, eu amo esse texto, né? Aqueles que há muitos ensinam o caminho da justiça, diz Daniel, refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, eles estarão absolutamente tomados da glória de Deus. Ainda que isso esteja para acontecer, a justificação também nos devolve a glória de Deus em outros 3 sentidos. Eu quero encerrar com isto. O primeiro nós vimos, voltamos pela fé em Jesus a nos conformarmos com aquele que é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo mesmo. Essa glória da imago Dei, da imagem de Deus em nós, pela fé em Jesus, essa glória já começou a ser restaurada até que chegue à plenitude. O ser humano pecou, o ser humano carece da glória de Deus. Quando o ser humano crê em Cristo, outros 3 sentidos em que a justificação restaura a glória, outros 3 sentidos bíblicos são estes. 1. Nós voltamos conscientemente a render glória a Deus, a glorificá-lo, a fazer aquilo que contribui para o louvor de Deus, para o louvor da sua glória. Esse é um segundo retorno da glória. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam voltar a ser imago Dei. Temos aqui alguém que está no processo até a plenitude. Aleluia, o Espírito Santo está operando isso em nós. Em segundo lugar, voltamos mesmo a agir intencionalmente para que Deus seja o quê? Glorificado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso, diz Paulo, é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças, para a glória de Deus. Então voltamos a agir conscientemente para que Deus seja... Vocês estão aí? Para que Deus seja... Aleluia. Em terceiro lugar, isso é muito lindo, né? Essa é a graça de Deus. Olha só, a Bíblia diz que nós voltamos a receber a aprovação, a honra, a glória que são proporcionadas por Deus. Eu não estou falando do dia final, ainda não. Romanos 16, verso 10, estou falando sobre a aprovação nesta era, nesta vida. Romanos 16, verso 10, Paulo diz: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Esse homem já é aprovado. E essa fala de Paulo, escrevendo a saudação final, a despedida no caso, de Romanos, é honra que ficou registrada na história. É honra de Deus para Apeles, pessoa aprovada. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Há pessoas a quem Deus louva, viu? Aquilo que Deus fez lá com Jó, ou acerca de Jó, dizendo para Satanás: observaste meu servo Jó, Deus ainda faz. Servos e servas fiéis, acerca das quais Deus diz: vá lá, procure a ajuda daquele meu servo, daquela minha serva fiel, porque é pessoa idônea. Isso é Deus honrando alguém. Isso é tão singelo, né, meus irmãos? Isso é lindo. Oh, Deus. Paulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado nesta era. Aprovado hoje. Eu quero ser hoje varão aprovado. Queremos hoje ser aprovados. Queremos hoje que Deus olhe para nós e diga: eu sei que eu posso contar contigo, meu filho. Vai lá e cumpre essa missão. Eu sei que eu posso contar contigo, minha filha. Vai lá e cumpre essa missão. Pessoas aprovadas por Deus. Aleluia. Em quarto lugar, pela fé em Jesus Cristo, justificados pela fé em Jesus Cristo, a glória também volta, também vem a nós, desta quarta forma, desta quarta maneira. E aqui é a glória futura. Nós receberemos, os fiéis, aquela glória final, que será derramada abundantemente sobre o povo de Deus, na volta de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Há uma glória final para se manifestar em vocês naquele dia final, quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu, coroado de glória. Aleluia. Segundo aos Tessalonicenses 2, verso 14, Ele os chamou para a salvação, quando lhes anunciamos as boas novas. Agora, vocês podem participar, e Paulo aqui está falando sobre a volta de Cristo, da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar com 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1. E agora, uma palavra para os que são anciãos entre vocês. Também eu sou ancião com eles e sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. E serei participante da sua glória quando Ele voltar. E Pedro prossegue dizendo: alimentem o rebanho de Deus que está a vosso cargo. Cuidem dele de boa vontade, não contrariados, não pelo que podem vir a ganhar com isso, mas por zelo em servir o Senhor. Não dominem aqueles que vos foram confiados, mas conduzam-nos pelo vosso bom exemplo. E quando o Supremo Pastor vier, Ele vos recompensará com uma coroa perpétua na sua glória. Sim, Senhor. Fomos justificados. Estamos caminhando. Estamos crescendo em glória. Queremos que por meio dos nossos atos o Senhor seja glorificado. Queremos que o Senhor possa se gabar de nós, como se gabou de Jó. E ansiamos por aquele grande dia em que seremos absolutamente gloriosos, como Cristo é. Sigamos em marcha para a glória de Deus. Justificados em Cristo Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.